O Mulheres Políticas é um espaço de escuta, visibilidade e potência para mulheres que ocupam lugares de decisão e que estão, dia após dia, transformando a política nas suas mais diferentes formas. Eu sou Lu Rodrigues e hoje a nossa conversa é com uma mulher que conecta áreas extremamente estratégicas, da gestão pública à comunicação política, da inovação ao empreendedorismo. Recebemos Patrícia Augustin, secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Canoas. Ela é jornalista, mestra e doutora em comunicação, consultora, empreendedora, investidora e uma entusiasta da escrita como prática política. Com mais de 15 anos de experiência na comunicação pública e política, ela já atuou em campanhas eleitorais, esteve à frente da Secretaria de Comunicação da cidade e hoje lidera um dos eixos mais importantes para o desenvolvimento do município, a geração de emprego, renda e oportunidades. Nesta conversa, nós vamos falar sobre poder, escrita, posicionamento, inovação e sobre o que significa ser uma mulher pública em tempos tão difíceis e de transformação. Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada por fazer parte dessa conversa com a gente. Lu, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, ainda mais para discutir esse assunto tão importante, não só para as mulheres, como para a sociedade. Eu sou uma entusiasta de assuntos voltados a mulheres. Vai ser uma conversa maravilhosa, gente. A Patrícia hoje está na esfera da gestão pública, mas já passou por muitos lugares. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória e onde é que esta área entrou, a gestão, a política entrou na tua vida. Sim, eu nasci no interior do Paraná, uma cidade de 4 mil habitantes, chamada Entre Rios do Oeste, uma cidadezinha. Eu sou de uma família, então, super humilde, né? Minha mãe é professora e meu pai é pintor de parede, então eu cresci num ambiente, numa família com poucos acessos. Uhum. Mas, como uma mãe professora, eu acho que desde pequena internalizei muito a educação. Eu sempre gostei de estudar, então as minhas fotos de pequenininha, 2, 3 aninhos, são com livros na mão. E eu internalizei o estudo como uma possibilidade de mudança daquela realidade, de sair do interior, de vir para a cidade grande, enfim. E aí, com 17 anos, eu saí de casa. Eu fui fazer faculdade de jornalismo em Ponta Grossa, que é perto de Curitiba, a uns 600 quilômetros de distância da minha casa. Fiz a faculdade, depois eu retornei para Entre Rios, onde eu fui trabalhar na prefeitura do município. Então, prefeitura de uma cidade de 4 mil habitantes, eu era a única jornalista da cidade, e ali eu comecei, então, a assessorar o prefeito, assessorar os outros secretários, a entender do mundo da política e da gestão já com a comunicação. Então, eu era a única pessoa da comunicação e eu fazia exatamente tudo, né? Desde tirar foto até fazer o texto, fazer card, assessoria de imprensa, site. Não existia Instagram na época, né? 2010, então ainda não tinha. Mas já fazia tudo. Aquilo foi uma escola para mim. Uhum. E aí depois eu fui fazer um intercâmbio na Alemanha. Na Alemanha eu trabalhei como repórter num jornal. Depois eu retornei para minha cidade. Depois eu fiz mais um intercâmbio para a África do Sul para aprender inglês. Uhum. Eu gosto de ressaltar os intercâmbios porque eu acho que abre muito a cabeça da gente. A gente tem assim, uma explosão de aprendizados e conexão com outras pessoas e culturas, hábitos. Eu acho que isso é muito importante para a nossa construção enquanto seres humanos, né? E retorno para a minha cidade de novo. E em 2012, plena campanha eleitoral, campanha para prefeito, eu era uma das coordenadoras de um dos candidatos a prefeito e nós perdemos aquela eleição. Tua estreia? Minha estreia. E eu me senti extremamente culpada porque eu era a única pessoa da comunicação. E eu briguei com todo mundo. Eu tinha 24 anos, né? Eu briguei assim com todo mundo, porque a cidade pequena é assim, tu pega o mapa da cidade, aí tu vê, aqui mora os Rodrigues, aqui vão votar no A, aqui é os Augustin, né? Os Augustin vão votar no B. E assim a gente faz o cálculo, nossa pesquisa é pelo mapa e porque a gente conhece todo mundo. E nós tínhamos certeza que íamos ganhar, certeza.
E a gente perdeu por 41 votos. 41 votos. Então, eu fiquei extremamente triste, enfim, e eu briguei com amigos e briguei com uma série de pessoas, brigaçada em Facebook, sabe, a época do Face. E aí eu decidi ir embora da minha cidade. Eu já queria, né, galgar espaços diferentes, ir para uma cidade maior. Eu queria, já tinha essa visão de estudar, ir para um mestrado, alguma coisa. E aí, em 2012... eu tinha um Celta velho, coloquei todos os meus livros dentro, uma TV e roupas, e vim para o Rio Grande do Sul. Cara, coragem, e vim. Algum motivo especial, o Rio Grande do Sul? Por que essa escolha? Porque os meus pais são gaúchos. Né? Meu pai nasceu em Tapera, minha mãe nasceu em Alecrim. E eles se conheceram no Paraná, foram para o Paraná crianças, né? Naquela época que teve uma demandada de gaúchos para o oeste do Paraná. E meus avós foram. Só que o oeste do Paraná ou é gaúcho ou é filho de gaúcho. Então a gente cresce naquela tradição, é Grêmio, é Inter, é churrasco, chimarrão, música gaudéria, gaúcha, assim. Eu amava. E um posto avançado. Exatamente. Eu amo ainda, né? Mas era uma coisa assim, nossa, lá é a terra, é uma coisa bem... É muito forte. Tem uma coisa da raiz também, né? Interessante. Das raízes, E aí eu vim para cá com a cara e a coragem, sozinha, não conhecia ninguém aqui. Nem parentes, nem amigos, e fui ficando e vim para trabalhar na assessoria na época, uma assessoria que fazia assessoria do Grêmio, da Arena. Aí eu comecei a minha trajetória gremista? Gremista. E fui morar em Canoas, né? A gente tinha ali eu tinha uma amiga, né, na verdade, que ela morava comigo lá em Ponta Grossa na faculdade. Depois ela veio para cá, ela morava em Canoas, e eu acabei ficando ali no prédio que ela morava. Depois ela foi embora até. Mas aí eu fui ficando em Canoas, fui me estabelecendo em Canoas, e aí aqui eu fiz a segunda pós-graduação, fiz mestrado, doutorado, e agora direito, e desde que eu entrei numa sala de aula, eu nunca mais saí. Então, a educação, para mim, é um dos meus valores, é o que norteia muito a minha caminhada. Acho que eu falei demais já na apresentação. Não, foi excelente. Até porque a educação é que nos move. Exatamente. Eu sou anos 80, né? Anos 80 é a geração onde a educação liberta, né? A educação salva. Achei muito bonita a tua apresentação, até porque ela fala muito sobre... a participação, a entrada das mulheres neste ambiente político, né? Tu falou lá da assessoria, de estar um pouquinho mais nos bastidores, mas tu não ficou só nos bastidores, né? Tu avançou nessa história. Eu queria te perguntar um pouquinho o seguinte: tu transita hoje em posições de autoridade em áreas que nem sempre dialogam com muita fluidez, né? Então, hoje trabalha a questão da comunicação, da economia, da inovação. Como é que tu faz essa conexão hoje em Canoas, né, que é onde tu está trabalhando? Como é que tu conectou essas áreas diferentes? Sim, eu estudei muito a política na academia, né? Então, eu tenho uma pós em gestão de marketing, muito voltado à gestão de imagem, uma pós-graduação em TV e convergência digital. Então, foi bem aquele período de convergência digital, de entender as novas mídias. Aí fui para o mestrado, que eu estudei muito a imagem política, a imagem da Lava Jato, a imagem do Poder Judiciário durante a Lava Jato, essa relação de comunicação, política e justiça. Depois, no doutorado, estudei também essa relação, a disputa discursiva dos três poderes em relação ao processo eleitoral brasileiro. Então, sempre política... comunicação, a pesquisa sempre foi voltada muito para isso. E na prefeitura, eu sou servidora pública de Canoas desde 2018. Então, eu sou a primeira e a única jornalista concursada no município. E de 2018 para cá, quando eu assessorava as outras secretarias, os outros secretários, eu acabei transitando em várias secretarias. Então, o desenvolvimento econômico, por exemplo, eu fui jornalista da pasta durante 3 anos.
Então, para mim, os assuntos são muito conhecidos. Não tive dificuldade em entender dos assuntos, em compreender do que, enfim, dos problemas da secretaria, o que a gente precisava fazer. Porque o jornalismo, a comunicação, ela tem esse lado muito positivo, que a gente fala sobre todos os assuntos, a gente transita. Então, eu já atendi todas as secretarias praticamente, né? Já, desde saúde até obras. Não que eu vá lá nas obras e saiba o que eu vou fazer, mas assim, a gente, né, minimamente a gente consegue entender um pouco dos assuntos. E quando eu fui, então, para o desenvolvimento econômico, pela indicação das entidades empresariais do município, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, onde eu sou associada desde 2021, já fui diretora de comunicação e diretora de eventos. A CDL, o CIMECA e o Cindy Lojas indicaram os 3 secretários que estão hoje, eu e os 2 adjuntos. Então, essa relação com as entidades eu tenho muito forte desde 2021. Eu acredito que essa rede ela é muito potente, porque quando tu trabalha em rede, por mais que tu não saiba, tu nunca está sozinho. A rede te fortalece, a rede te projeta a chegar a lugares ou a ver questões que, né, sozinho ou só na tua bolha tu não consegue enxergar. Então, quando eu fui para o desenvolvimento, eu já tinha, então, um pouco de familiaridade com os assuntos, toda essa rede também de apoio, de entendimento, de circular, de também ter a empresa. Tu tinha também o termômetro, né, dessa rede, né? Por fazer parte, tu entendia dessa parte das dores desse nicho, né, dentro da cidade. Assim. Exatamente. Vou fazer um parênteses aqui. No final de 2021, eu peguei uma licença interesse, que é aquela licença não remunerada, e abri a minha empresa no final de 2021. E aí, em 2022, trabalhei o ano inteiro, era ano de eleição, ano político. Eu tinha a minha empresa, trabalhei com assessoria, trabalhei com consultoria. Também entrei na sociedade com 2 amigos em outra empresa, que a gente também fez muito conteúdo de vídeo, muita propaganda de TV, propaganda... vídeos mesmo, enfim, toda essa assessoria de imprensa. E eu fiquei, então, até abril de 2023 com a empresa, bem focada na empresa, fazendo consultoria e assessoria. E aí, em 2023, eu sou convidada, então, a assumir a Secretaria de Comunicação. Foi quando eu voltei para a prefeitura, mas eu estava assim prestes a não voltar mais. Porque são 2 universos diferentes. São 2 universos, né? Como é que foi essa volta? Olha, é que na verdade assim, eu falo que empreender, ela é uma atitude perante a vida. Tu é empreendedor diante a vida, então não importa muito se tu tem o CNPJ ou não. Tu pode empreender dentro do poder público ou como CLT, no sentido de tu fazer mais do que aquilo que é esperado que tu faça, de ter aquela resiliência, de agir, sabe? De ter ação, de ter a proatividade. E eu acho que isso diferencia muito. Porque ter um CNPJ é fácil, né? Tu abre ali um CNPJ. Agora, empreender de verdade. E fui levando até onde deu, né? Algumas consultorias, alguns projetos. Finalizei o último agora em maio, até que é um projeto de um livro. Escrevi um livro sobre a enchente, de um grupo que trabalhou e me contratou para escrever sobre o trabalho deles. Tem prazo para lançamento já? Eu entreguei em maio, eles não querem fazer venda do livro. Queriam um registro para o grupo deles, né, um registro interno que eles trabalharam. Okay. Tiveram um abrigo, tiveram várias frentes de trabalho, então não vai ser comercializado. Mas é um trabalho assim, que exige dedicação, tempo. Então, eu acordava 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, escrevia até a hora de ter que me arrumar para ir trabalhar, para ir para a prefeitura. Então, isso eu já coloquei um limite, né? Porque a gente não consegue também abraçar o mundo. É verdade. E voltando, então, à tua pergunta, que a gente faz vários rodeios, né? Faz parte. A inovação entra, então, agora, neste momento, porque Canoas, embora seja a 3ª maior cidade do Rio Grande do Sul, é uma das cidades mais burocráticas,
Nossa análise de liberação de alvarás é totalmente manual, agora a gente está mudando isso. E eu escrevi sobre o alvará online lá em 2018, quando o Ayrton, atual prefeito, era secretário da pasta e eu era jornalista dele. E agora eu, né, minha equipe, nós Fechando o ciclo. Estamos fechando esse ciclo e conseguindo colocar o alvará online então para rodar. E a inovação entra como um eixo estratégico. A gente está trabalhando em 5 eixos estratégicos, 5 movimentos estratégicos. Um deles é essa agenda de desburocratização para desburocratizar o município, termos uma liberação de alvarás mais rápida. O segundo eixo é de empregabilidade e qualificação profissional. Hoje nós temos as nossas caravanas de emprego, que é uma super iniciativa que a gente faz a busca ativa de vagas junto às empresas do município e leva para os bairros perto da população, para a população ir lá, levar o seu currículo, conversar com todos os RHs. É uma iniciativa bem interessante. E qualificação profissional, que, olha, é um gap que a gente sente que o mercado, as empresas têm vagas, buscam essa mão de obra, existe mão de obra, mas não fecha justamente por causa da falta de qualificação. Então, é um movimento que a gente está fazendo muito grande para qualificar. Estamos finalizando agora um projeto, conseguimos a habilitação junto ao governo do estado por um recurso bem alto, de quase R$500 mil para a qualificação. Então, agora a gente está nos trâmites finais da entrega desse projeto. O terceiro eixo é de fomento ao empreendedorismo e ao comércio local, já aos negócios locais, principalmente a região oeste do município, que foi severamente afetada pelas enchentes. Então, muitas empresas estão ainda tentando se recuperar, voltar, algumas nem voltaram, e, né, não vão voltar. Então, a gente precisa ter um olhar muito para isso. A gente está fechando a parceria com o Sebrae para mentorias. Eu posso falar os nomes? Pode. Governo do Estado, Sebrae. São parceiros, né? Eu acho que, como eu disse antes, ninguém faz nada sozinho. E aí o Sebrae vem com uma série de cursos, palestras e mentorias muito focada nas empresas atingidas, nos pequenos, e esse programa ele foi pensado com vocês. Essa curadoria foi pensada junto com vocês para atender essa demanda local, assim. Foi pensado em conjunto. A gente vai trabalhar também em 3 eixos agora. A gente quer fazer uma valorização do varejo, valorização do lado oeste e um foco na inovação. Então, o Sebrae vem, né, super parceiro, a gente construiu em conjunto a partir de dados do município que eles possuem. Canoas é hoje uma das cidades com a maior densidade empreendedora do estado. Então, a gente tem muitos empreendedores por metro quadrado em Canoas. A gente não tem área rural, a gente não tem turismo. Então, a gente tem um mercado de serviços muito forte, um comércio muito forte. É uma das únicas cidades que não está tendo um êxodo do centro para os bairros. Nosso centro ele continua forte, continua ativo. E é uma cidade com uma matriz industrial muito potente. Então, a gente tem a Refap, que é uma das principais empresas do Rio Grande do Sul. Temos outras grandes empresas no município, tanto da indústria mais tradicional, metal-mecânica, quanto de inovação e tecnologia. Então, a gente tem um parque hoje, que chama Parque Canoas de Inovação, que tem a capacidade para 90 empresas instaladas voltadas à tecnologia e inovação. Então, agora a gente está numa luta para conseguir destravar esse parque, porque a gente quer viabilizar agora mais 22 hectares. Então, a minha próxima pergunta seria sobre desafios, mas tu vem falando sobre burocratização, desburocratização. Qual é o maior desafio que tu está enfrentando para colocar todos esses projetos de pé? Porque tem uma série de forças aí, né, que vocês estão iniciando, assim, estão em etapas iniciais. O que tu vê de maior desafio para colocar tudo isso para rodar, Patrícia? Acho que são muitos desafios internos da máquina pública, sabe? Burocracias, a demora em certas questões, porque a gente precisa ultrapassar, às vezes, muitas barreiras internas de sistema. Né? A gente precisa listar um sistema de gestão para toda a prefeitura, a gente precisa listar um sistema para licenciamentos. Então, a hora que a gente conseguir integrar a rede SIM 100%, tendo esse sistema de licenciamentos, então, aí sim a gente vai estar
ser considerados uma cidade desburocratizada, mas entende, até lá são passos e passos, e às vezes é um passo para frente e 5 para trás. São dados que ainda não se comunicam, né? Na verdade, são dados que não se comunicam ainda, né? Como isso. Hoje é praticamente tudo manual, agora, 2 semanas atrás, nós aprovamos na Câmara e o prefeito sancionou a lei do Alvará. Então, a gente revisou uma legislação de 2012. Revisamos agora, foi aprovada agora essa revisão. Já poderia ter sido revisada há muito tempo. Então, são várias questões, tanto de legislação quanto de sistema e treinamento das equipes para uma integração ali à rede SIM. E aí, voltando aos eixos, o outro eixo é a atração de investimentos. Então, a gente também trabalha muito nessa busca de colocar Canoas na vitrine, porque nós somos uma potência, nós temos a 2ª maior polo educacional do Rio Grande do Sul. Estamos próximos aqui de Porto Alegre, de São Leopoldo, que tem grandes universidades também, com uma logística facilitada, um acesso ao aeroporto, ao escoamento de produtos em várias rodovias. Então, Canoas está bem localizada e é uma potência na sua essência. Então, a gente precisa mostrar isso para o Brasil, para o mundo, para o Rio Grande do Sul. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo também, junto ao Invest RS, né, que é essa agência agora do governo do estado que busca investimentos de fora do Brasil. E estamos tendo bons resultados. Muitas empresas já querendo se instalar no município, vindo nos procurar. O movimento tá bem interessante, assim. Acho que já temos 2 novas para irem para o Parque Canoas de Inovação. Tem uma terceira que vai esperar a próxima fase do parque para conseguir vir se instalar. Então, assim, a gente vai trabalhando em várias frentes. E a inovação entra, né, como eu disse antes, embora sejamos a 3ª maior cidade, Canoas não tem um marco legal da inovação ainda. A legislação nós já escrevemos também, agora ela foi para outras secretarias do município para discussão interna, principalmente a Fazenda, por causa dos incentivos. Mas a gente está buscando fomentar esse ecossistema. Então, fizemos uma parceria com o Inova RS, que é também do governo do estado, que tem uma metodologia para fomentar a inovação nos municípios gaúchos. Então, a gente já fez 3 encontros com universidades, startups, empresas, poder público, entidades, para a gente discutir em conjunto. E todas as reuniões, a gente teve muita gente, foi muito legal. E agora a gente vai para a 4ª e última, que é para definir algumas diretrizes estratégicas que o município quer. E está sendo bem gratificante fazer esse movimento, colocar essa legislação para a rua, colocar Canoas no mapa da inovação. Tudo isso é muito gratificante, sabe? Tudo é feito com muito carinho e propósito e muito trabalho. Muito trabalho, com muito certeza. Trabalho. Tem um esforço enorme aí, né? Tem. Você tem mais de 15 anos de experiência na comunicação pública e política. Como é que tu enxerga a evolução ou não dessa área no Brasil? Olha, quando eu comecei, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha várias coisas, né? Então, a gente é muito da comunicação política raiz mesmo, de bater porta em porta, de entregar santinho, na conversa. E eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Embora a gente tenha tido uma evolução aí das redes sociais e desse movimento que eu te confesso que, para mim, às vezes, é um pouco estranho, assim, sabe? Até, preciso entrar no TikTok? Não preciso. Na campanha do ano passado eu fiz o TikTok, depois eu excluí, sabe? Porque não é algo que eu, hoje, embora comunicadora, é uma ferramenta que eu não tenho familiaridade, né? Então, são vários movimentos assim. Mas tem gente que consegue se projetar lá. Por que eu digo que uma coisa não exclui a outra? A gente tem vereador que tem 500 seguidores, mas é uma explosão de votos. Por quê? Porque ele está na comunidade dele, ele tem a rede de apoio dele, os vizinhos dele, está no bairro dele. Então, essa política do boca a boca, da conversa, ela permanece ainda, embora tenhamos figuras públicas que talvez não tenham essa rede nos seus bairros ou nas suas cidades, mas são uma explosão nas redes sociais. E aí entra muito uma questão também, às vezes, polarizada, de uma política muito
muito polarizada. Então, muitos ataques, um posicionamento um pouco mais agressivo às vezes, né? Eu vejo que as redes sociais, elas tendem a ter sempre os discursos mais para os extremos, discursos que são mais ao centro, mais amenos, mais de conversa, construção, colaboração, não ganham tanta relevância. Mas é um trabalho que, quando tu faz no presencial, ali no teu bairro, é o que dá certo. A comunicação política, ela é dominada ainda por estratégias tradicionais? Ou a gente está avançando? Tu vem falando aí, né, sobre o dia a dia, o boca a boca, e trouxe o digital para dentro disso, né? Mas as estratégias, elas são as mesmas ou elas mudaram, avançaram, Patrícia? Olha, as estratégias, claro, elas avançaram, mudaram muito por causa das redes sociais. Hoje tu não consegue pensar numa estratégia política sem pensar numa estratégia para as redes sociais. Mas acho que tem uma coisa que não se perde, sabe? Que é a autenticidade, que são os valores, que é a conexão. Né? Por mais que tu esteja nas redes sociais, se tu tem o teu nicho, a tua conexão... Eu sempre digo assim, às vezes quem quer falar para todo mundo não fala para ninguém. Né? Tu precisa comunicar, precisa criar aquela conexão. Então, tu tem que ter uma estratégia de inserção no off ou no digital, mas que tenha esse valor por trás dessa pessoa, essa conexão. Eu acho que figuras muito montadas, elas não permanecem muito, né? É a impressão que eu tenho, posso estar bem errada, mas as pessoas buscam algo que tenha mais significado, que seja mais significativo, que tenha um propósito, uma conexão, os valores muito conectados com os seus. Por isso, muitos políticos com uma bandeira forte na religião conseguem ter bons votos, né? Bom público, ou a causa animal, sabe? Então, são várias frentes, assim, que aí acho que uma estratégia muito universal é o teu posicionamento, trabalhar essa tua imagem. Acho que mais do que pensar as estratégias de ferramentas, ter esse antes. Né? A gente vai seguir nessa conversa interessante, mas antes, uma pausa. Respira. E aproveita aí para conhecer o parceiro que está viabilizando este espaço de troca. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu vou retomar. O que significa ser empreendedora e servidora pública, né? Porque tu já trouxe um pouquinho desses papéis e de que é possível fazer ter uma função dentro de um papel. Me explica um pouquinho melhor. Isso. Como eu expliquei antes, quando eu saí na minha licença interesse, eu abri minha empresa e comecei a empreender. Foi minha primeira experiência e uma das minhas maiores dificuldades era me vender. Que desejo foi esse de empreender, assim? O que te provocou a ser uma empreendedora? Olha, na verdade, foi mais uma fuga do meio político na época, em 2021, por questões de perseguição política. Então, foi 2020 a gente teve campanha, eu fiz campanha então para o prefeito da época, o Busato, e na troca ali eu acabei sofrendo algumas retaliações, me mandaram para outra secretaria, depois eu retornei para a comunicação, e aí tinha até uma chefe que dizia que se ela quisesse, ela me mandava para o canil, sabe? Então foram coisas bem pesadas que chegou um momento que eu pensei, bom, não quero mais estar aqui, e um concursado, servidor, infelizmente, ele não tem muito para onde fugir. Ainda mais quando tu não está dentro com o teu grupo político por perto e tu é uma inimiga na trincheira, basicamente. Então, eu quis muito sair daquele ambiente. Aí eu pedi a licença. E aí eu quis empreender também porque para ter essa liberdade
também de conseguir construir, não escolher todos, né, mas escolher os ambientes ou pessoas que eu queria trabalhar naquele momento. Então, 2022 chega com uma baita de uma campanha. A gente atendeu 65 candidatos em alguns produtos diferentes, mas ao todo foram 65. Alguns eu sozinha, outros eu dentro daquela sociedade que eu te comentei. Isso me trouxe assim, uma outra visão, outro olhar também, sabe? E o que eu te disse também em relação a empreender como um posicionamento frente à vida. É a forma de ser e estar. É sempre buscar um pouco mais, ter aquela resiliência, não deu certo, continua. Então, sentei em muitas reuniões, muitas mesas de contratos que eu não fechei, de parcerias que eu não fiz. E aí respira, vai para o outro. E não muda muito dentro de um espaço público, tem que ter muita resiliência. Porque nem tudo que tu planeja dá certo, nem tudo que tu quer fazer, tu consegue fazer no momento certo. Então, são várias questões, assim. Eu acho que pensar como... Um dia até me falaram assim, tu fica pensando aqui no ambiente, em mudar a secretaria. Tem que pensar em macrogestão, isso é microgestão. E aí eu respirei fundo, assim, eu falei, a gente tem que ter um ambiente de trabalho como se fosse a nossa empresa, a nossa casa, tem que ser o melhor lugar, a gente tem que se sentir bem aqui. Só assim a gente vai conseguir fazer um trabalho bom, atender o canoense de uma forma boa, que ele merece, com atenção. Então, são nesses detalhes que a gente precisa ter essa atitude empreendedora, como se fosse dono do negócio. Né? Então, dona daquela secretaria ou dona daquela empresa que tu é CLT, mas que tu consiga fazer mais do que tu é pago para fazer. E eu acho que essa é a grande diferença, porque a maioria não faz nem o que é pago para fazer, não é? Falar de dinheiro, investimento, estratégia financeira ainda é um certo tabu para muitas mulheres. Como foi para ti se reconhecer neste lugar, né? Tu é investidora, tu é empresária, como é que foi se reconhecer nesse ambiente que trata do dinheiro, que fala do dinheiro de um outro lugar? Lu, assim, eu sou uma mulher que trabalha muito, que estuda muito, que se esforça muito e que nunca tinha dinheiro. E aí eu vejo isso muito nas minhas amigas conhecidas e algumas mulheres que a gente conversa e dos podcasts que eu escuto também em relação a isso. As mulheres aprenderam a ganhar dinheiro, mas muitas não aprenderam a gerir o seu dinheiro ou a investir o seu dinheiro. Então, quando se fala em investimento, é um papel ainda deixado para o corretor, ou para o marido, ou para o pai. E eu pensei, nossa, mas eu estudo tanto, trabalho tanto, eu não posso ser tão ingênua ou negligente, ou, sabe, com o meu próprio dinheiro. Eu preciso trabalhar com ele de uma forma mais inteligente. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto, a ler, a entender minimamente o que são os títulos do Tesouro Direto, o que são os títulos do banco, o que são os títulos de médio, longo prazo, curto prazo, sabe? Entender minimamente o que significa tudo isso. Porque a gente não tem esse aprendizado na escola, não tem na universidade, dentro de casa muito menos. E eu senti essa necessidade de me apropriar disso e falar, não, agora eu quero investir, eu sou uma investidora, comecei ali bem no basicão do Tesouro Direto, bem conservadora. Hoje eu já avancei um pouco mais para alguns fundos, né? Então a gente tem um investimento que ele é mais conservador em renda fixa, um pouco menos conservador que é em ações, a renda variável, ainda não cheguei lá,
mas os fundos eles são um belo meio do caminho ali. Então eu estou nesse meio do caminho tentando ainda descobrir, mas para ir para uma renda variável, ações, que aí é algo que eu acho que eu ainda preciso ter mais conhecimento e experiência ainda, sabe? Mas eu acho que é isso. Tem uma pesquisa que diz que o dinheiro é um assunto mais tabu para as mulheres do que o próprio assunto sexo. E é verdade, né? Quando a gente está em rodas de amigas, quando é que a gente fala sobre dinheiro? Quanto tu ganha? Tu investe? Tu é uma devedora, sabe? Precisa de alguma ajuda? Porque também existe todo um outro lado comportamental, que eu também trabalhei muito em terapia, que é ver o porquê esse comportamento de gasto, esse comportamento... Porque, às vezes, é tão inconsciente e natural, a gente vai repetindo e a gente não entende o porquê. Aí, claro, daí tu volta na tua infância, tu entende toda um crescimento, uma infância, uma adolescência de escassez. Então, nossa, a roupa era no Natal para ir na missa, sabe? Aquela coisa assim, queria tanto e não podia ter. Ah, hoje eu posso, então eu vou ter. Então, existe esse lado comportamental, que às vezes dinheiro não é sobre números, né? O dinheiro é sobre o teu comportamento em relação a ele. E por isso que eu fui e quero aprender cada vez mais, porque eu acho que dinheiro é energia. Sabe, toda essa energia que a gente coloca no trabalho, no estudo, ele é recompensa, ele é energia também. E a gente precisa saber lidar com ele. Ele não é algo sujo, ele não é algo ruim, como foi pintado para nós, principalmente durante séculos, né? Mulher falar de dinheiro é o quê? Interesseira, não sei o quê. Nós sempre fomos excluídas desse assunto, desse tema, né? Porque isso não pertence ao mundo das mulheres. Então, acho que nós precisamos falar, sim, e precisamos buscar conhecimento para falar e não entregar essa energia, que é a nossa recompensa, para a tomada de decisão de outras pessoas. Falar sobre mulheres que investem em negócios, em ideias e em outras mulheres ainda é romper com tabus e abrir caminho para novas formas de poder. E essas conversas elas só acontecem porque existem instituições que acreditam nesse movimento e escolhem apoiá-lo. Agora, ouça a voz de quem está com a gente nesse episódio, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o nosso Rio Grande do Sul. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação ao mesmo tempo, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul lançou o Pacto RS 25, o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado. Junte-se à Assembleia Legislativa, participe dos eventos e vamos todos construir um novo Rio Grande, porque crescimento sustentável é agora. A Patrícia atuou em diversas campanhas eleitorais. Como é que tu enxerga o espaço da mulher neste ambiente que nós sabemos que é bastante hostil, bastante complexo? Como é que tu viu isso? Eu acho que a gente já enxerga uma diferença de um tempo atrás para agora de conquista de espaço. Muito pouco, perto do que ainda precisa ser conquistado, mas já vejo uma certa diferença, um protagonismo das mulheres um pouco maior em diferentes esferas. Mas, por exemplo, Canoas tem 21 vereadores, né, e uma mulher só na Câmara. E assim, esse dado ele acaba sendo muito parecido em diversos outros espaços. E também a relação com a mulher nos espaços de poder. Eu acho que mais do que estar no espaço de poder é como que é realizada essa relação. Então, hoje eu vejo muito um machismo mais velado. Né? Não sinto mais tanto aquele confronto mais direto, aqueles comentários mais diretos, mas sempre alguns assuntos, alguns temas para desmerecer a mulher naquele lugar. Né? Então, se tu é uma secretária,
Se tu é mulher e é secretária, nossa, quem te indicou para estar lá? Ou quais são, né, qual é o partido? Ah, essa aí só pode ter sido indicada porque é amigo do fulano. Ou, ela foi indicada por causa do marido. E para o homem não existe esse questionamento. Por mais ineficiente que ele seja no seu cargo, não existe esse questionamento. Mas para a mulher sempre existe esse desmerecimento. E tem muitos homens ainda que têm um problema gigante em ter uma mulher como chefe. Então, ter uma mulher chefia, nossa, às vezes é difícil, porque tu diz, tu orienta, ou tu determina mesmo, né, o teu papel, tomar decisões difíceis, porque é o teu CPF que está lá no final das contas. E as coisas, às vezes, não acontecerem, não andarem, e aí, né, um desmerecimento aqui, o outro ali, um questionamento aqui. E aí tu vai vendo que, no confronto direto, muito difícil, mas sempre esse burburinho, assim, aquela secretária é indicada, aquela foi isso, aquela é aquilo. Como então, é que tu lida com essas situações, Patrícia? Tu sabe que eu já fui muito mais do confronto, assim. Hoje eu não confronto, hoje às vezes me faço assim, um pouco de louca, assim, sabe? Por exemplo... Funciona. Me diga mais sobre isso. Não te entendi. Não estou te entendendo. Pode repetir? Acho que a gente não está na mesma sintonia, na mesma linha de pensamento, porque eu não estou entendendo o que está falando. E aí, esses dias não faz um tempinho até, me falaram assim, porque a entidade só te indicou por causa do teu marido. Eu falei, realmente, eu acho que uma pessoa capacitada para estar à frente da secretaria seria uma pessoa formada, fazendo a 2ª graduação em Direito agora, com 3 pós-graduações, com mestrado, doutorado, servidor público, mas tem que ter bola no meio das pernas, é isso, né? É o que está faltando. Desculpa, gente, mas assim, é isso que está faltando. E a pessoa ficou assim, porque eles não querem saber do teu currículo, ou da tua capacidade, ou do quanto tu já contribuiu, quanto tu faz e deixa de fazer. O importante é ser um homem ali naquela situação, por mais que tu tenha a mesma qualificação. E muitas muito vezes mais, né? Na maioria das vezes, muito mais. mais. Na maioria das vezes mais, porque a gente sabe que as mulheres se qualificam muito mais do que os homens. Então, assim, tem que lidar um pouco com... Não levar pro pessoal, né? Se fazer um pouco de louca, ser um pouco irônica, porque aí tu acaba desarmando a pessoa. Se tu entra pro confronto, a pessoa acaba ficando com a razão, né? A gente sabe que para uma mulher disputar uma eleição, só coragem não basta, não é suficiente. E tu participou também, né? Não ficou só nos bastidores, colocou o teu nome à disposição. Como é que foi para ti a candidatura? Tu fez uma candidatura, né? Sim, fui candidata a vereadora no ano passado. Lu, assim, desde que eu entrei no MBA, Arte de Fazer Negócios, e tenho trabalhado muito a questão de gestão, liderança, com autoconhecimento e autogestão, eu comecei a ter algumas atitudes bem conscientes para me tirar da estagnação ou para me levar a lugares que eu queria estar. Então, um primeiro movimento muito consciente foi eu não queria mais estar na história dos outros, ou ser assessora, ou estar sempre nos bastidores. Eu queria ser protagonista, porque eu sei da minha capacidade para isso. Eu queria estar à frente de algo e não na assessoria. Então, foi um movimento bem consciente nesse sentido, de me colocar na arena. Colocar a cara a tapa, me colocar na arena. Se eu me arrependo, às vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque a política, eu não estou dizendo por Canoas especificamente, eu posso contar nos dedos quantas pessoas me procuraram para saber das propostas para a cidade. A maioria é cesta básica, pagar uma conta, sabe, aquele assistencialismo imediato ali. Eu pensei, nossa, eu sou uma mera candidata, desconhecida, e já acontece isso. Então, imagina tu ter um mandato de vereador. E é o que muitos acabam fazendo, né?
esse assistencialismo, essa manutenção do seu mandato através desse assistencialismo. E aí eu pensei, não é uma energia que eu quero para minha vida, sabe? Eu quero construir uma cidade de uma forma que aquela pessoa não precisa mais pedir aquilo, que ela tenha consciência de que se ela se qualificando, ela entrando no mercado de trabalho, ela vai ter autonomia, ela vai se potencializar, ela vai galgar outros espaços, ela vai sair daquela realidade, sabe? Mas esse é um sonho, um esforço assim, que eu acho que, eu sempre digo, de todos os programas que a gente busca trazer para o município, que a gente tem conseguido trazer, agora a gente vai trazer o Avança Mulher Empreendedora, que é uma parceria com a Junta Comercial do Governo do Estado. São 100 vagas. De uma mulher que conseguir ter essa chance, essa noção, esse acesso, já é uma vitória, sabe? Então a gente nunca sabe quantas vidas a gente realmente impacta, mas eu acredito muito nisso. Por isso, às vezes, eu acho que dentro de uma secretaria eu consigo fazer até muito mais do que se estivesse numa Câmara de Vereadores. Então são formas de enxergar. Hoje, se tu me perguntar se eu seria candidata de novo, não sei se tu ia me perguntar isso, hoje eu te diria que não, tá? Não foi algo assim que eu não me arrependo, assim, porque sempre aprende de situações e quando tu te coloca na arena o aprendizado é muito diferente de quando tu tá nos bastidores, né, na plateia. Mas hoje eu não sinto mais essa vontade. Não que daqui a um tempo eu possa não voltar a sentir, porque, né, a vida é cíclica, a vida é feita é dinâmica, muitos momentos. Hoje eu estou aproveitando muito a oportunidade ali, porque eu vejo muito propósito. Eu gosto muito de trabalhar, sempre gostei, sempre tive esse perfil bem de mão na massa, de fazer acontecer. E eu sinto muito propósito, sabe? Eu vejo assim, eu fico com uma dor no coração quando eu vejo pessoas em ambientes políticos que não fazem, podem fazer e não fazem, não agem, então sempre pensando no seu pessoal, no seu benefício, porque a política, por mais que hoje ela tenha esse estigma ruim, ela é uma ferramenta de transformação, né? Então, quanto mais as boas pessoas se afastarem da política, mais a política vai ficando na mão, né, de políticos que a gente não quer. Então, eu sempre digo, a política ela está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e as pessoas precisam se empoderar dela, precisam, não digo entrar como um candidato, mas de estar, de circular, de ajudar a construir. Poxa, se eu recebesse boas ideias, sugestões, como vem gente querendo criticar por criticar, meu Deus, a gente conseguiria construir uma cidade, um país, sabe? Colocar a tua energia na construção e não na destruição do outro. Eu acho que isso que faz uma diferença, né? Ter essa mudança de visão. E agora, até voltando, né, pegando o gancho da pergunta anterior da mulher na política, né? Eu acho que existe uma mudança de padrão, de paradigma nos negócios, que o mundo e os negócios foram construídos até então com uma energia masculina, com uma visão masculina, porque, como a gente bem sabe, as mulheres ficaram fora do mercado de trabalho, da construção de empresas, de políticas públicas, durante séculos e séculos e séculos. Então, nós, agora, né, nós somos uma geração com a bola da vida nas mãos, né, com essa oportunidade. Muitas mulheres carregaram um piano para a gente poder tocar hoje. E assim como esse paradigma nos negócios está mudando para uma energia feminina, então antes era um paradigma assim de muito lucro, de um crescimento limitado, de não ter uma gestão humanizada, uma gestão muito competitiva, uma gestão agressiva com o meio ambiente, agressiva com o meio social. A gente está tendo essa mudança para um olhar mais humanizado, uma gestão mais colaborativa e não competitiva, um olhar para o meio ambiente, para o social. Então, são transformações que no privado a gente já vê muito. Então, a gente tende a ter um futuro com uma energia feminina e masculina bem equilibradas, né? Tende a isso.
E na política, eu acho que está um pouquinho mais distante, mas acho que tende a isso também, sabe? A partir do momento que as mulheres vão entrando mais na política, a gente vai conseguindo fazer uma política menos agressiva, mais colaborativa, mais de construção mesmo. Por que a gente tem que ficar falando mal do meu, do B ali o tempo inteiro? O que eu tenho para dar? O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer para construir uma cidade melhor? Criticar, sério, acho que todo mundo sabe fazer. Agora, construir, de fato, Aí é outros 500. Outros 500. Eu vou aproveitar essa fala, porque acho muito importante que tu trouxe, porque como mulher e ocupando esses espaços de poder e de decisão, e sendo uma pesquisadora, porque tu também estuda sobre isso, né? Que é um outro olhar, assim. Qual é o recado, qual é a mensagem que tu traria para outras mulheres que desejam? O nosso público é um público formado basicamente por mulheres que têm interesse nesse tema, né? Não necessariamente se descandidatar, mas que se interessam por política. Mas para aquelas que de fato querem entrar nesse universo, o que tu poderia compartilhar com elas? Lu, eu acho que são assim alguns movimentos que eu vejo que para mim foram muito válidos e que pode ser válido também para outras mulheres, que é fazer muito uma reflexão interna, ter um autoconhecimento, entender qual é o teu propósito no mundo da política, né? Por quê? Porque está na moda ou porque eu vejo propósito naquilo, não tenho o que fazer, vou para a política, né? Porque sempre tem de tudo, assim. Mas de enxergar um propósito muito nisso e ter uma autoconsciência, enxergar essa jornada com algo de valor, né? Como algo propositivo. Eu acho que esse é um primeiro passo, porque como tu lida com a vida dos outros, tu tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então é um lugar muito peculiar para tu conseguir fazer transformações, e isso exige muita responsabilidade e muita consciência. E para entrar nesse mundo, conhecer, né, buscar, acho que tudo parte do conhecimento, da busca pelo conhecimento. Acho que nada se faz sem essa busca, sem entender minimamente o que significam os espaços de poder, né? O que significa o executivo, o legislativo, o judiciário, né? Os poderes, enfim, dentro de cada poder, quais são as instâncias, e qual o papel disso no município, no estado, no país, enfim. E essas coisas mais técnicas, mas também questões mais relevantes, assim, até das peculiaridades da tua própria cidade. É uma coisa de ser vereador em Porto Alegre, outra coisa de ser vereador em Canoas ou na Serra Gaúcha, sabe? Então, entender do teu município, entender dessas de sociedade, de gente também. E outra questão muito importante, eu acho, que é a rede. Tu te fortalece em rede. Eu acho que uma terapia é maravilhosa, fazer a tua meditação é maravilhoso, fazer o teu exercício físico é muito bom, mas quando tu está em rede, tu te fortalece de uma forma e tu entende o que outras mulheres já passaram. Por que tu tem que passar se alguém já passou e pode te ensinar, né? Então, essas trocas de experiências é muito importante. Eu gosto muito de me fortalecer nas mulheres aqui da região. Então, a gente tem a Selma em Gravataí, que é secretária de inovação. A gente tem a Regina em São Leopoldo, que é vice-prefeita e secretária de desenvolvimento econômico. A Daia lá em Novo Hamburgo, que é secretária de desenvolvimento econômico. A Suemi em Cachoeirinha, desenvolvimento econômico também. Então, nós temos... Aqui em Porto Alegre também né? A Fernanda. A Fernanda eu não conheço pessoalmente. Mas nós temos mulheres no desenvolvimento econômico aqui das principais cidades da região. E eu já visitei todas elas, sempre buscando, assim, o que tu está fazendo aí? Como é que tu pode me ajudar? Então, conversar, às vezes tomar um café. Não entendo nada de política, mas quero entrar para a política. Chama alguém, né? Toma um café, troca essa experiência. Às vezes tu vai ver que talvez não seja aquilo que tu está esperando, porque eu acho que não existe, de fato, uma área assim que, nossa, é um mar de flores. A gente sempre vai ter
sempre vai ter os espinhos ali, sempre vai ter as pedras no meio do caminho. Mas faz parte, é a vida, né? A vida não é um morango, a vida é assim e a gente precisa encarar e as mulheres precisam colocar a sua voz no mundo, precisam ocupar os espaços de poder, precisam estar nas mesas de decisão. Elas precisam começar a decidir, a estar junto e a colocar a sua visão de vida. Mas eu acho, aí voltando para a autoconsciência que eu falei antes, né? Não existe como colocar a tua voz no mundo sem se amar também, sem amar a sua voz, sem ter esse fortalecimento, essa potência dentro de ti. Então, acho que são esforços conjuntos, sabe? Se potencializar, trabalhar em rede e colocar a cara a tapa, ir para o jogo, vamos lá. Tem tanta gente ruim por aí, fazendo pouca coisa e tá num espaço que poderia ser ocupado por, né, uma pessoa, uma mulher com realmente vontade de fazer, capacidade, experiência, conhecimento. Espaço tem. Dá para ir atrás. A Patrícia inspira muitas mulheres. Quem são as mulheres que inspiram a Patrícia? Ai, tu sabe que, claro, eu tenho várias autoras, assim, sou uma ávida leitora, né? Mas sabe que eu me inspiro muito nas mulheres do meu dia a dia, tá? Tem uma colaboradora nossa ali da secretaria que ela passou por um câncer há pouco tempo, né? Superou, tá lá firme e forte. Nossa, eu olho para ela e me inspiro, eu vejo a garra, tudo que ela passou. Aí tem a outra que é uma mãe dedicadíssima, o filho dela joga futebol, então todo final de semana ela tá com o filho numa quadra, ou vai para uma cidade, campo, ou vai para uma cidade para o menino poder jogar e tá ela sentada olhando, penso, meu Deus, será que eu conseguiria fazer isso? Aí tem uma amiga minha que está estudando quase 5 anos para concurso, que ela quer um concurso de alto nível, né? E está ali resiliente, estudando. E eu penso, será que eu conseguiria fazer isso? Então, tem várias mulheres do meu dia a dia, do meu cotidiano, que me inspiram muito, porque eu sempre me pego refletindo, nossa, que força, que garra, sabe, que experiência. Eu acho que todo mundo tem a nos ensinar, né, no nosso dia a dia, principalmente mulheres que têm jornada dupla, tripla, filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas todas elas têm, sabe, algo, uma história. E às vezes a gente precisa parar para ouvir, né, parar para ouvir, e a gente acaba assim pensando, nossa, que demais, que legal. E isso nos fortalece muito também, né? Como rede. Como rede. Como rede Acho também. que rede é uma palavra-chave para mulheres políticas. É verdade. Nós estamos chegando no fim. Eu quero agradecer a sua companhia. Se você se tocou por algum dos conteúdos que foi tratado aqui, compartilhe, pode ajudar a mais alguém. E eu queria agradecer a Patrícia de coração por tanta generosidade de trazer a tua trajetória, de falar sobre o teu dia a dia, de explicar para a gente um pouquinho o que é também estar à frente de uma secretaria como essa, que é um grande desafio. E eu queria, antes de encerrar, deixar aberto esse espaço para ti deixar uma mensagem para a nossa audiência. Eu sou louca da indicação de livros, né? Então Adoro. eu trouxe 3 livrinhos aqui, livros maravilhosos. Esse eu ainda estou lendo, tá? Como as mulheres chegam ao topo. Então, ele fala de comportamentos, hábitos que acabam nos sabotando e nos deixando estagnadas. Então, eu acho que super válido, porque a gente acaba repetindo hábitos e comportamentos que a gente nem sabe de onde vem, mas são inconscientes, né? Então, é muito bom para quem quer destravar, quem quer almeja, né? Ainda mais no meio político. O Liderança Shakti, da Nilima Bhatt, a indiana. Então, ela fala muito dessa energia feminina que eu vinha falando, que eu citei durante a conversa. Fala muito do equilíbrio, então, dessa energia masculina, dessa energia feminina, porque até pouco tempo atrás, nossa, tu demonstrar vulnerabilidade, ou tu chorar, ou tu ser humana, ser mais humana, ter uma gestão humanizada, era ruim. Era uma forma de desqualificar, né? Tu era desqualificada. Então, e não, né? Existem essas questões de energia feminina mesmo que estão
estão sendo muito valorizadas e devem ser. Devem ser, para a gente conseguir construir um ambiente, uma liderança, uma gestão mais humanizada. E, por fim, tem o Liderança Regenerativa, Legal. que é um livro então, que fala muito dessa mudança de paradigmas que eu também comentei, né? A gente tem uma construção de ideias, de mundo, de negócios muito focada nessa competitividade, nessa coisa sem limites, e ele traz então esse olhar não degenerativo, mas regenerativo, muito focado na natureza, nos exemplos da natureza, onde tudo se integra, né? Onde todos os seres eles estão integrados de alguma forma, e nós também estamos. Então, para a gente entender que a gente faz parte desse sistema, desse ecossistema, e que a gente precisa, então, trabalhar nessa colaboração, nessa liderança regenerativa. Então, é um livro maravilhoso. Eu falando, não parece, mas... Eu adorei. Fiquei curiosa, eu não são conheço nenhum dos três, adorei. maravilhosos. Excelente. Patrícia, Eu agradeço, muito querida. obrigada. Eu que Se vocês agradeço. gostaram deste conteúdo, deixem seu like. Se quiserem saber mais, acessa lá mulherespoliticas.com.br, tem mais conteúdos. Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima.